Senhor, obrigado por esse retorno nosso a esse ambiente aqui de bate-papo, de aprendizado, de crescimento. Nos ajuda nessa jornada nova, através desse livro do John Stott, que seja edificação para nós, que nos abra os olhos, que nos faça refletir mais sobre a obra do Espírito Santo e o quanto cada um de nós estamos sendo moldados a partir do Teu Espírito Santo, o quanto temos dado atenção a um relacionamento com o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, ao longo dessa jornada. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A primeira coisa que eu anotei, que eu parei na minha leitura, está na página 21. Tem lá, é a primeira página do capítulo 1, né? A promessa do Espírito. O Stott começa assim, ó. A vida cristã é vida no Espírito. Vocês estão vendo isso aí? A vida cristã é vida no Espírito. Quando eu li essa frase, eu já parei. Parei a leitura e eu comecei a pensar nela. A pergunta que eu faço para você, e eu faço para mim, de cara assim, no exercício do nosso viver cristão, muitos de nós aqui somos crentes já há 10, 15, 20 anos, alguns há mais tempo do que isso. Quantos entre nós aqui, ou nem, não quantos de nós, mas acho que uma coisa mais íntima assim, quanto que eu, no meu viver cristão, no meu dia a dia de crente, segunda a segunda, quanto que a minha vida ela é realmente fruto da ação do Espírito Santo e é uma vida no Espírito Santo. Por exemplo, domingo no culto, eu estava tentando me fazer entender, mas domingo eu perdi a batalha para mim mesmo e para o texto. Mas eu comecei o bate-papo no domingo, falando sobre a religiosidade e a espiritualidade. Quem estava lá no domingo pode lembrar disso. Quando Stott diz assim, a vida cristã é vida no Espírito, eu paro para pensar na seguinte perspectiva. Existe um tipo de vida cristã que não é no Espírito. Eu não sei se a gente pode chamar ela de vida cristã. Talvez eu chamaria ela de uma vida religiosa. Mas veja só, um crente, como é que você identificaria um crente? Como é que é a vida de um crente? Você tem ideia? Alguém tem uma ideia? Assim, no prático, assim, no dia a dia. Sabe quando a gente, sei lá, a gente começa a ir na igreja e eu pergunto assim, o que pode nessa igreja? Como é que essa igreja funciona? Como é que essa igreja é? Como é que eu tenho que ser aqui dentro? Sabe essa vida prática de crente, do que pode e o que não pode? Do que veste, do que não veste? Ah, é isso que eu estou tentando tirar de vocês. Quando você pensa num crente, ou quando um cara aí da rua, assistindo televisão, quando ele imagina um crente, o que ele imagina? Você percebe que eu vou começar a frequentar uma igreja, tá? Cheguei numa igreja evangélica hoje. Aí entrei na igreja, conversei com 2, 3, falei, meu, como é que é? O que eu tenho que fazer? O cara vai dizer assim para mim, você tem que entrar numa célula. Você precisa ser dizimista. Você precisa vir aos cultos. Culto de domingo, culto de escola bíblica dominical. Você precisa... O que mais o cara precisa?
Você precisa parar de beber, você precisa parar de fumar, você não pode mais sair de noite, você não pode ficar, você não pode pular carnaval, você não pode, sei lá, você precisa mudar de vida, precisa deixar as coisas do mundo. O que eu quero dizer é que tentar explicar uma coisa que talvez eu até não tenha conseguido no domingo, eu não sei se eu vou conseguir hoje também. Mas essa visão estereotipada que o Kevin falou para a gente, ela é muito fruto não de uma imagem que as pessoas têm do evangélico, porque o contato que elas têm com o evangélico, infelizmente, salta para elas essa, essa figura do cara que não pode nada, que usa terno, que é retrógrado, que não acredita na ciência, que, sei lá, ele vai construindo uma imagem, porque é isso que o crente mostra. E parece que o crente faz questão de mostrar isso aí. Outro dia eu fui eu fui num restaurante, na verdade eu fui numa hamburgueria, e a gente foi a família toda. Fomos eu com a minha família, meu sogro com a minha sogra, meu cunhado, foi um bando assim. Era uma noite quente, acho que era um sábado à noite, lá em Indaiatuba. E a gente foi, eu estava de chinelo, de bermuda, aliás, estava todo mundo de bermuda. Final de ano assim já, agora nesse final de ano. Ok, a gente foi, aí entramos lá, comemos lá os hambúrguer, e aí foi chegando gente mais para a noite assim, e quando nós saímos, tinha um bando de gente, um monte de gente. De uma, eu vou só dar o diagnóstico assim. Tinha algumas pessoas mais velhas, mais aí nos seus 40 anos, os homens de terno, as mulheres de vestido. E uma moçada, tipo um culto de jovens, que acabou o culto de jovens, eles foram todos comer um hambúrguer. Esse era o cenário. Mas todos eles estavam de terno. Então, assim, pensa no filho da Paula, de terno. Pensa Mariana, seus 2 filhos de terno. A Cris, seus 2 filhos de terno. O filho da Verônica de terno, o Breno. As moças com vestido até a perna, até o pé. E quando eu saí, que eu me deparei com aquela imagem, o que é a primeira coisa que me vem na cabeça? É crente. Crentes. É crente que está saindo do Do culto culto. e veio comer uma esfirra. Por que eu acho que é crente? Porque ele não usa a mesma roupa que as pessoas usam. Parece que ele tem que usar uma roupa diferente, porque na igreja dele tem que usar terno. Não, aqui a gente usa terno. Mas por que vocês usam terno? Para ir na casa do Senhor, a gente tem que pôr a melhor roupa. A melhor roupa. Tá, mas por que eu tenho que pôr a melhor roupa para ir na casa do Senhor? Porque é assim que eu aprendi. Mas a igreja é a casa do Senhor? Não é você que é o templo do Espírito Santo? Você vai à igreja ou a nossa reunião aqui de todos nós é a igreja? Então, você percebe que a gente tem algumas regras criadas dentro do nosso universo evangélico que a gente vai replicando sem, às vezes, nem saber por quê. E isso vai criando um estereótipo, esse que o Kevin falou. Então, o cara que começa a ir naquela igreja, ele vai ter que usar terno. Tenha ele 12, 15, 17 ou 18, ele vai ter que usar terno. No dia a dia, talvez até ele não use, mas no dia que tem igreja, ele tem que usar porque é obrigatório. Pois bem, quando o John Stott fala assim, a vida cristã é vida no espírito, vou te fazer uma pergunta. Quem me obriga a usar o terno? É o Espírito Santo ou é a igreja? Ok. Esse cara que vai colocar o terno, em algum momento,
é uma pergunta retórica, tá? Eu estou fazendo para vocês. Em algum momento que eu estou em casa, eu vou pôr a minha roupa, eu penso assim: Espírito Santo de Deus, o Senhor gosta de terno. E eu só vou colocar esse terno aqui porque eu estou aqui orando e estou sentindo no meu coração que realmente isso é importante para o Senhor e que isso aqui, eu usar um terno, é fruto dessa ação preciosa, tua, Espírito Santo de Deus, na minha vida. Você acha que a pessoa vai ter essa consciência ou ela vai falar assim: vou botar um terno porque hoje é dia de igreja? Vou dizer, vou botar o terno porque a igreja fala que eu tenho que botar o terno, botar o terno e pronto. Eu nem penso nisso, é meio que pragmático, sabe? É a vida prática. O que eu estou querendo dizer com isso aí? Quando John Stott diz a vida cristã é vida no espírito, é porque a vida cristã é alguma coisa que eu só consigo viver a partir da intervenção, do auxílio, da força, da graça, da revelação, da capacitação do Espírito Santo. Então, quando eu olho para o Espírito Santo, que quer revelar Cristo para mim e revelar Cristo em mim, eu vou numa oração ao Espírito Santo dizer assim: Espírito Santo de Deus, me faz parecer mais com Jesus Cristo. E nesse movimento de ação do Espírito Santo na minha vida, eu vou sendo moldado pelo Espírito Santo. Eu vou sendo capacitado pelo Espírito Santo, eu vou sendo moldado pelo Espírito Santo. E aí, quando eu saio na rua, não é a minha roupa que fala mais, ou não é não são as obrigatoriedades da minha igreja. O que fala em mim é Cristo, é Deus. Então, eu vou elencar aqui o fruto do Espírito: a bondade, o amor, o domínio próprio, a alegria, a paz, a longanimidade, coisas que são a vida do cristão e devem ser a vida do cristão, mas que essas coisas só são possíveis a partir da ação do Espírito Santo. E isso é uma diferença muito grande colocada do lado de uma vida religiosa que obedece a algumas obrigações que a igreja impõe, mas que isso é uma força da carne, sabe? É minha luta, minha, sim. Não, vou pôr roupa que tem que pôr, não, não vou sair no baile porque eu não posso ir no baile, porque essas são as obrigações da igreja e eu vou fazer isso na minha carne, na minha força, na minha boa intenção, na minha boa vontade. Eu vou lá, achando que isso é a vida de crente. Eu vou dar um exemplo besta para vocês, mas quando eu era criança e eu ia à igreja na escola dominical, a gente tinha, a gente fazia chamada na escola dominical e tinha algumas coisas obrigatórias que a gente tinha que dizer sim ou não. Então, por exemplo, leu a Bíblia todo dia, a leitura obrigatória aqui da escola dominical? Sim, 1 ponto. Trouxe Bíblia? Sim, mais 1 ponto. Vai ficar no culto depois da escola dominical? Vou, mais 1 ponto. Você estudou a lição da escola dominical? Estudei, mais 1 ponto. Ou seja, para mim, naquele momento, se eu obedecesse essas 4 ou 5 obrigações, eu ia ser a pessoa mais espiritual da face da Terra. E dentro daquele universo, as pessoas iam pensar assim: nossa, esse cara é espiritual, porque ele fez tudo direitinho o que precisava. Você percebe que há uma diferença grande entre obrigatoriedade religiosa e ser moldado pelo Espírito Santo e ter uma espiritualidade, uma relação com o Espírito Santo? Eu me faço essa pergunta, assim: o quanto que a minha vida, eu, Jorge, quanto que a minha vida é uma busca por espiritualidade e as minhas ações são reflexo da interferência do Espírito Santo na minha vida, me moldando, me quebrando e me levando até atitudes que não estão na minha carne, mas que estão no Espírito de Deus que habita em mim, ou o quanto que a minha vida é o cumprimento de obrigações rotineiras, práticas, de uma vida religiosa, em que eu tenho uma religiosidade, mas não tenho uma espiritualidade.
Isso não é sobre isso que o livro está tratando, mas quando eu li essa frase aqui, eu falei, caramba, meu. E ele ainda fala assim, todos os cristãos concordam nisso com alegria. A vida cristã é vida no Espírito. Todos os cristãos concordam nisso com alegria. Cara, a gente não concorda nisso. E eu nem sei se tem alegria nisso. Acho que por muitos anos eu nunca nem perguntei isso para mim. Se a minha vida é vida no Espírito, se a minha vida é uma vida religiosa. Acho que eu nunca perguntei isso para mim mesmo. Então, eu comecei a ler, falei, meu Deus, já tomei um bonde aqui ah, do autor. Mas vamos andando, vamos andando. Página 22. Ah, à sua direita, debaixo de Romanos 8, 14 e 15, o autor fala assim, ó, todos os que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus, e todos os que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. É impossível, até inconcebível, ter o Espírito sem ser filho, ou ser filho sem ter o Espírito. Além disso, uma das primeiras obras do Espírito que mora em nós graças a Deus, sempre repetida, é assegurar-nos que somos filhos, especialmente quando oramos, quando clamamos Abba Pai, né, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas aqui o Stott já está defendendo uma posição teológica de que qualquer pessoa que declare Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele já tem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o dom ou o batismo do Espírito Santo já está sobre a pessoa. Eu achei bacana quando ele fala depois do parágrafo de baixo aqui, ó, toda a passagem de Romanos 8 é muito importante, porque demonstra que no entender de Paulo, estar em Cristo e no Espírito, ter Cristo em vós e o Espírito em vós, são todas expressões sinônimas. Então, quando a gente lê a Bíblia e Paulo disser assim, olha, você tem que ter Cristo em você, ou o Espírito Santo em você, para Paulo isso é a mesma coisa. Ou seja, o Espírito Santo, Deus, Pai, Jesus Cristo, a Trindade, o Paulo está tratando de Espírito e Jesus como se fossem sinônimos. Ninguém pode ter Cristo, portanto, ele vai dizer, sem ter o Espírito. Como é que eu posso ter Cristo e não ter o Espírito? Se o Cristo e o Espírito e Deus são ao todo a mesma pessoa. O próprio Jesus nos deixou isso claro em seu discurso no Senado, quando não fez distinção entre a vinda a nós das três pessoas da Trindade. Ele disse, voltarei para vós, viremos para ele, o Pai e o Filho, e o Consolador virá para vós outros. Ele está citando o livro do apóstolo João. Ou seja, quando o Stott olha para o Novo Testamento, para as promessas da vinda do Espírito, da presença de Jesus Cristo, ele vai dizer que não dá para separar um do outro como se você pudesse receber Jesus primeiro e o Espírito Santo depois. Porque uma coisa não pode ser dissociada da outra. Não dá para ter a Cristo sem que você tenha o Espírito que te convenceu de que Cristo é Senhor. E não dá para ter o Espírito se você não tem Cristo, porque é Cristo que morreu na cruz para te salvar e para te dar a vida eterna. Então, na verdade, o Stott trabalha com essa ideia de que quando a pessoa tem uma experiência com Deus e ela é salva, para ele, essa pessoa já tem o Espírito Santo. Então, para o Stott e para esse livro aqui, não existe distinção entre batismo com o Espírito Santo e conversão. Para o Stott, as duas coisas sempre vão acontecer juntas, que é mais ou menos uma conversa que a gente teve no nosso último bate-papo lá. Quando você leu isso aqui, algum de vocês não concordou com isso? Não?
Quando você vai fazendo a leitura, você tem lá a obra do Espírito, você tem a obra do Cristo, você tem a ação do Pai, você tem ações distintas, mas especificamente na separação, no processo da conversão e do batismo com o Espírito Santo, quando você divide os dois e diz que um acontece numa hora e o outro acontece em outra hora, o Stott vai dizer, cara, não dá para fazer isso aí, porque uma coisa depende da outra. A obra salvífica de Cristo depende da obra do Espírito Santo para convencer. E por isso que Paulo vai usar os dois como sinônimos, né? Mas tem a ver também com essa condição de ser a Trindade. Na página 23, no meio do parágrafo, no meio da página, ele vai falar assim, essa visão de relance de algumas das principais atividades do Espírito Santo na experiência do cristão deve bastar para mostrar que do começo ao fim da nossa vida cristã, somos dependentes da obra do Espírito Santo. O Espírito, nas palavras de Paulo, que nos foi outorgado, nos foi dado. Eu creio nisso e espero que todos os cristãos concordem comigo. Aqui eu acho que o Stott fecha o que ele começa lá na primeira linha. A vida cristã é vida no Espírito. Não dá para a gente ter uma vida cristã se nós não tivermos uma experiência diária com o Espírito Santo nos ajudando, nos moldando. E isso é do começo até o fim da nossa vida cristã. Não dá para a gente separar o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo do viver cristão de um crente qualquer. Do início ao fim da nossa vida, Deus e o Espírito Santo vai estar transformando, capacitando, convencendo, mudando, falando, transformando. Então, o nosso viver cristão, do começo ao fim da nossa vida, é um viver de alguém que se permite ser moldado pelo Espírito Santo. Será que dom do Espírito prometido é a mesma coisa que batismo do Espírito Santo? E aqui ele vai falar aquilo que a gente também já vem conversando. Alguns dizem sim, alguns dizem não. Tem gente que vai imaginar, que defende que o batismo vai acontecer depois que a pessoa se converte. E tem gente que vai dizer que não, né? A gente conversou disso aqui. Outra coisa que me chamou a atenção está na página 25. Página 25. João Batista, no meio da página, ó. João Batista, o último profeta da ordem antiga, ou seja, o Stott está dizendo assim, que João Batista é igual a Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ele é um profeta nos moldes do profetismo do Antigo Testamento. O João Batista resumiu essa expectativa em sua afirmação conhecida que acreditou o derramamento do Espírito ao próprio Messias. Olha que interessante. Eu vos tenho batizado com água. Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A essa altura, é instrutivo observar que essa profecia de João, registrada pelos três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como futuro do presente, ele vos batizará. Isso aqui é muito interessante. Mateus, Marcos e Lucas vão dizer, Jesus vos batizará com o Espírito Santo. Futuro. João, o quarto evangelho, toma a forma do presente do indicativo. Olha que interessante. Aí ele vai falar assim, ó, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Okay. Eu nunca tinha pensado nisso aqui. Os quatro evangelistas, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, estão contando a mesma história. A mesma história. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos. Mateus e Lucas, eles usam Marcos como um guia quando eles vão contar a versão deles
do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é como se Marcos fosse um centro aqui, ó. O Lucas vai escrever, ele bebe de Marcos. Mateus vai escrever, ele bebe de Marcos. João, ele não faz isso. Então, o que acontece? Mateus, Marcos e Lucas colocam na boca de João Batista essa frase: aquele que vem depois de mim batizará vocês no Espírito Santo. O João conta a mesma história de outro jeito. Ele vai dizer assim, que aquele sobre quem você vê o Espírito Santo descer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jorge, o que tem a ver futuro do presente com o presente? Porque presente, no texto grego, que é o texto que está sendo escrito, o presente do grego é o gerúndio do português. O presente do grego é ação contínua. Hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre. Então, o presente, se você pensar assim na língua portuguesa, o presente é hoje. O passado foi ontem e o futuro é amanhã. Na língua grega, o presente é todo dia. Hoje, amanhã, depois da manhã e sempre. Ou seja, o presente sai desse aspecto do tempo e ele se concentra mais na ação do que está sendo feito. Olha que coisa interessante. Então, aqui a questão é que Jesus batiza com o Espírito Santo. Quando? Sempre. Todo dia. Essa é a ação de Jesus Cristo. Não é que ele vai batizar, ele batiza todo dia. E o que isso aqui tem a ver com a gente? Ou o que tem a ver com essa situação aqui? É que dentro também da língua grega, você vai pensar em Jesus Cristo, a partir desse texto aqui, como o batizador. E é a mesma característica que o texto bíblico usa para o João Batista, João o Batista, o batizador. E Jesus? Jesus, o batizador também. Ou seja, a promessa do Espírito Santo lá de Joel para nós, ela vai se concretizar a partir de Jesus Cristo. E que não é uma questão de ontem, de hoje ou de amanhã. É a ação de Jesus Cristo todo dia na vida daquele que se aproxima de Deus. Mas Jesus não é só o que batiza. Jesus é também o que tira o pecado do mundo. Na página seguinte, 26, né, ele vai citar João 1, quando João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aí ele vai dizer aqui, ó, no penúltimo parágrafo da página 26, estas duas promessas de Deus, na verdade, são as duas grandes bênçãos da nova aliança, profetizada por Jeremias. Opa! O Stott está pegando a promessa de que Cristo vai batizar com o Espírito Santo e vai tirar os pecados. O Stott está jogando isso aqui lá na boca do Jeremias. Porque ele fala assim, ó, os termos da nova aliança incluem essas palavras. Aí ele vai citar o Jeremias. Ó. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração eu vou escrevê-las. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O Stott está dizendo assim, que o que acontece com Cristo nos salvando e nos batizando com o Espírito Santo é, na verdade, a promessa que já está feita lá atrás. A promessa que já está feita lá atrás, ou seja, isso aqui já estava dito que ia acontecer isso, e isso aqui está acontecendo agora. Geralmente, quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente faz um recorte da Bíblia e a gente pensa nesse batismo como um trem aqui, ó, e a gente não consegue olhar para o batismo com o Espírito Santo, com a obra de Cristo e a obra do Espírito, dentro dessa linha do tempo, que é toda a revelação de Deus, Antigo Testamento e Novo Testamento. A página 27. De maneira semelhante, o apóstolo Pedro exclamou no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, a obra de Cristo é
perdoar o nosso pecado e nos batizar com o Espírito Santo, porque o Jesus é o batizador. Muito interessante isso aqui. Isso aqui não é outra coisa senão as palavras que Jeremias já tinha falado. Ou seja, Deus já tinha dito que ia fazer isso aqui. E ele está fazendo agora. Aí vou com vocês para a página. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só fazer um sinal, tá? O Pedro fala, o que está acontecendo agora, esse batismo aqui, é o que Joel disse lá atrás, que é o derramamento. Quando a gente estudou Atos, a gente falou sobre isso aí. Quais foram as palavras usadas no livro de Atos para o mesmo fenômeno? Derramamento, ser cheio, batismo. É interessante isso aí. É muito bacana. Mais alguma coisa? E aí eu vou aqui, ó, a página 28, a promessa de uma bênção universal. A promessa de uma bênção universal. Aí eu vou na página 29, ó. No Antigo Testamento, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados, você leu isso aqui? O que você achou? Quem leu, né? Quem conseguiu chegar até aqui. Página 29. No tempo do Antigo Testamento, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados, mas o Antigo Testamento já era crente? Página 29, segundo parágrafo. No tempo do Antigo Testamento, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados. Como assim? Nova criatura em Deus. É muito louco isso aqui, né? Muito interessante. Faz a gente olhar para o Antigo Testamento não com essa visão de que lá era uma coisa que é outra coisa, que é uma visão dispensacionalista. Já ouviu essa palavra, não? Dispensacionalismo? Essa ideia de que Deus trata através das dispensações. O Antigo Testamento foi uma dispensação, o Novo Testamento outra dispensação. Deus tem uma salvação para o judeu lá atrás e Deus tem uma salvação para o crente aqui na frente. E são duas coisas distintas, mas muito interessante. Mas vamos seguir. No tempo do Antigo Testamento, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados, o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais, para ministérios especiais, em épocas especiais. Ele ainda capacita pessoas especiais para tarefas especiais, como veremos mais adiante. Porém, agora diz, no Novo Testamento, esse ministério é mais amplo e profundo do que jamais foi em tempos do Antigo Testamento. Então, qual é a diferença entre o ministério do Espírito nos dias do Antigo Testamento e os nossos dias? Qual a diferença da ação do Espírito Santo lá atrás e da ação do Espírito Santo aqui na frente? Em primeiro lugar, todos os crentes de todas as raças participam agora da bênção do Espírito. Em segundo lugar, apesar de os crentes do Antigo Testamento terem conhecido a Deus e experimentado um novo nascimento, a presença do Espírito que habita agora nos crentes é algo que eles nunca vivenciaram e que faz parte da nova aliança do reino de Deus profetizado, tanto pelos profetas como pelo Senhor Jesus. Aí ele vai citar Jeremias, vai citar Ezequiel e vai citar João e Romanos, Paulo, né? Em terceiro lugar, a obra característica do Espírito Santo se relaciona essencialmente com Jesus Cristo. O ministério de Jesus é perdoar pecados e batizar. Como é que o pessoal no Antigo Testamento poderia ser batizado antes que Jesus estivesse aqui para batizar? O Stott fala, né? Simples assim. O Espírito Santo está presente no Antigo Testamento? Sim, claro que está. Com uma diferença, que no Antigo Testamento você tinha pessoas específicas capacitadas para ações especiais específicas, mas que há uma promessa de Deus que se cumpre em Jesus e que nos torna diferentes. Isso é um negócio muito louco também. A gente deveria ser melhor que os caras lá de trás. A gente deveria ser, digo melhor, porque agora a gente tem o Espírito Santo em nós, né?
mas os caras não tinham o batismo, como a gente diz, a plenitude, a presença, habitando neles, como nós temos nos dias de hoje. Muito legal. O dia de Pentecoste, 30. 30. Você lembra o que aconteceu no dia de Pentecoste? Tinha 120 pessoas no cenáculo, os apóstolos, e mais vários discípulos, e lá as línguas de fogo vieram, vocês lembram? E eles foram batizados. Aí o pessoal acha que eles estão bêbados. Aí Pedro sai e prega lá fora. E diz, não, a gente não está bêbado. O que está acontecendo é aquilo que Joel profetizou. E quando ele fala isso, o que acontece? 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem. Então, o Stott, ele faz uma analogia entre os 120 e os 3.000. E ele fala assim, ó, página 31. Essa distinção entre os dois grupos, os 120 e os 3.000, é de grande relevância, é importante. Porque a norma para hoje, sem dúvida, deve ser o segundo grupo, os 3.000, e não o primeiro grupo, como muitos pensam. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Os caras estavam dentro do cenáculo e foram batizados com o Espírito Santo. Saíram com as línguas de fogo na cabeça. Pedro prega lá fora e 3.000 pessoas se convertem. A pergunta que eu faço para vocês, essas 3.000 pessoas que se converteram também foram batizadas com o Espírito Santo? Muito bem. O Stott vai dizer que sim. A diferença é que, historicamente, o que a gente faz? A gente acha que as pessoas têm que ser batizadas no Espírito Santo igual os 120 que estavam lá dentro do cenáculo, e não igual os 3.000 que estavam fora. É isso que o Stott está falando. Que a norma para hoje deveria ser os 3.000 e não os 120. Porque, historicamente, está sendo derramado naquele momento sobre os 120, mas a partir daquele ponto, todo mundo ia receber o dom e a promessa de Deus. O que acontece? Lá em Atos 2, especificamente, diferentemente de outros momentos no texto, tá se concretizando a promessa. Quando Pedro fala assim, o que está acontecendo aqui é que agora, nesse momento histórico aqui, ó, acabou de descer o Espírito Santo e ele está presente para todos agora. Quer dizer que desse momento em diante, há uma ação diferente aí. A promessa já veio, o Espírito Santo já está aqui. E a partir de agora, todo aquele que tiver Jesus Cristo já vai ter o Espírito Santo junto, diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento. Por isso que o Stott está dizendo, se eu usar o primeiro como norma, eu vou sempre tratar batismo e salvação como dois momentos diferentes. Se eu usar o segundo como norma, eu vou pensar que as duas coisas estão sempre acontecendo juntas. Nós temos o privilégio, Marco, de termos nos tornado a habitação do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Eu acredito que a gente não leva isso em conta no dia a dia, Marco. Não é uma coisa que tira o meu sono, sobre a qual eu medito, que eu penso, sabe? Eu vivo com isso como se isso não fosse uma realidade. Eu vivo como se isso não fosse uma realidade. E se o Espírito Santo está comigo desde o começo até o final, eu vou dizer assim, eu preciso dar mais espaço para a ação desse Espírito na minha vida, porque eu estou vivendo e não estou deixando que ele faça a diferença que ele tem que fazer, que ele vai
colocar sobre nós dons para que a gente sirva a igreja, ele vai produzir o fruto dentro da gente, ele vai lançar luz sobre a obra de Cristo, ele vai revelar Cristo para a gente, ele vai fazer um monte de coisa, para que eu não viva uma vida cristã de práticas religiosas, para que eu viva realmente uma vida de quem foi transformado e vive um processo constante de transformação. Mas a gente está preocupado com as coisas práticas. O que eu tenho que fazer? O Espírito Santo está em nós e está agindo. Mas eu penso que a gente podia dar mais espaço. Talvez os pentecostais vão dizer assim que tem que dar lugar, né? Dá lugar, varão. Desemboca o vaso, dá lugar, essas coisas assim. Eu acredito que a gente tem que pensar um pouco sobre isso aí. A gente tem que refletir um pouco sobre isso. Acho que o livro tem que despertar em nós essa reflexão longa, para que eu realmente, diariamente, no meu viver cristão, eu busque essa assessoria, essa presença, sabe? Essa ajuda, essa força, para que o Espírito Santo me ajude. Vou dar um exemplo aqui, Marco. Por exemplo, você é um cara estourado, Marco? Eu tenho um pavio meio esquisito. Então vamos pensar assim, ó. Eu sei que eu tenho um pavio ruim. Então eu acordo segunda-feira e falo assim, Senhor, hoje eu vou encontrar aquela pessoa, eu vou ter essa reunião, aqueles caras vão falar as bobagens. Senhor, eu estou indo no mercado, vou ficar na fila. Eu fico tremendamente irritado com fila de mercado. Eu vou na fila do mercado, eu vou ficar irritado. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Essa é uma fraqueza minha. Então me ajuda, porque senão essa fraqueza vai virar pecado lá na fila. Eu vou dar lugar à ira. Então, me ajuda que eu estou indo lá agora. Eu acho que essa relação com o Espírito Santo diária, de quem tem consciência das suas fraquezas, das suas limitações. Pô, Espírito Santo de Deus, eu estou indo lá agora, eu não tenho condição, eu preciso da sua ajuda. Pô, Espírito Santo, eu pequei nisso aqui, ó. Caçamba, eu falei que nunca mais ia fazer isso, eu fiz de novo. Pô, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me fortalece para na próxima vez eu conseguir resistir. Mas eu não sei o quanto que isso é uma preocupação constante dentro da gente. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas. A gente vai fazer coisas práticas. Fazer uma oração, Senhor, abençoa essa comida, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa essa reunião aqui, amém. Ou coisas do tipo, assim. Vou puxar um versículo da minha caixinha de promessas e vou ler lá um versículo. A leitura me desperta isso aí. Ela me mostra a necessidade dessa relação mais íntima, mais próxima com o Espírito Santo. Eu vivo por conta. Eu viver por conta, Valdelice, significa que eu estou vivendo uma experiência religiosa, às vezes. Eu faço o que a minha religião diz, mas aqui eu estou vivendo eu. Bom. E não é assim, né? O Espírito Santo em nós tem que ser um junto e misturado, sabe? Porque é o Espírito Santo, porque ele é Deus em mim. Ele é Deus em mim. É ele que vai me fortalecer para eu resistir ao pecado. É ele que vai me dar força quando eu for enfrentar as situações difíceis da minha vida. É ele que está aqui comigo. Ele é Deus habitando em mim. Eu penso quando quando Salomão foi construir o templo, e ele separa lá uns cabras, e aí o texto fala assim que o Espírito de Deus capacitou os caras para fazer o templo. Eu lembro até dos nomes, é um tal de Bezalel e Aholiabe.
Acho que eu nunca vou esquecer esses nomes aí, porque eu gosto desses nomes. Se eu tivesse um filho, ia ser Bezalel. Mas o Espírito Santo capacitou o cara para ele fazer os negócios de madeira para o templo. É um negócio muito louco, assim. É que, eu acho que o que ele está usando aqui, Kevin, é que nós vivemos uma plenitude, porque a promessa se concretizou para nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava um ou outro aqui para fazer, mas é que Deus estava ali, a arca estava ali. É uma sombra de tudo isso que a gente está vivendo hoje. É um Deus que se revela ao longo da história. Mas hoje é diferente, né? Porque hoje está para todo mundo. Por isso que os 3.000 é diferente dos 120, né? Porque agora já está. Não tem mais que descer agora, desce depois, não, já desceu. Já está para todo mundo. Eu vou parar por aqui, tá? A gente volta conversando na semana que vem. Se eu fosse você, eu lia de novo o capítulo 1 até o final. E aí, semana que vem, a gente pega de onde nós paramos para frente e a gente conversa um pouco sobre a conclusão e vai para frente. E se você tiver dúvidas, coisas que você não entendeu, vai marcando e a gente vai conversando. Mas eu diria assim que na prática, é essa questão que o Ezi falou, que a Valdelice falou, que o Marco falou, que eu tenho falado. É a gente começar uma relação diferente. Aproveitar que o ano está começando agora, 2025. Vamos, vamos, vamos fazer diferente. A gente está muito frio. Veja, o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma força. A leitura do Bom Dia Espírito Santo, ela acaba trazendo na mente da gente uma ideia assim que o Espírito Santo vai me encher de poder. E eu vou ter essas manifestações poderosas do Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a ser uma coisa, uma força que eu vou receber, e eu vou sair e vou fazer. Não é isso. Ele é uma pessoa, ele é Deus habitando em mim, e eu vou cada vez mais me permitir ser moldado por ele, para ele fazer aquilo que ele quer fazer. Eu acho que eu acho que o Bom Dia Espírito Santo, dentro dessa mística do poder do Espírito Santo, ele despersonifica às vezes. Apesar de parecer que eu estou mais íntimo, eu estou mistificando mais do que trazendo a relação para a prática, penso eu. Alguém levantou a mão e queria falar alguma coisa diferente. Fica à vontade. Quem tinha levantado a mão? Ninguém? Na verdade, Ivana, eu vou somar a sua fala com a da Val e a minha experiência quando eu li o Bom Dia Espírito Santo, que é um outro livro. O que eu quero do Espírito é o poder dele para eu fazer as coisas aqui. Eu não quero ele... eu quero esse poder despersonificado, né? Isso é uma coisa para a gente refletir, assim. E, na verdade, quando Jesus diz vocês vão receber poder, é poder para ser testemunha, né? Não é poder para fazer atos poderosos, é poder para testemunhar de Cristo, ou seja, o Espírito Santo vai me capacitar e me moldar de tal maneira que eu vou conseguir testemunhar de Jesus. Ele é o selo, ele é o penhor, né? Ele é essa marca de Deus em nós. E ele vai imprimir em nós o caráter de Cristo. Então, quando eu for testemunhar, eu estou falando de um Deus que eu vivo. Não é uma igreja que eu obedeço, é um Deus que eu vivo. Então, o testemunho é diferente. Mas legal, eu acho que deu para te bater um papinho. Eu vou usar a tua metáfora para eu encerrar esse trem aqui, senão a gente não acaba essa aula hoje. Eu vivo todo dia com a minha mulher. Tá claro. Eu acordo e eu durmo com ela. Ok. Mas há uma diferença aqui, Marcos.
Se eu passar uma semana sem dirigir a palavra para ela, Sim. vai ficar ruim o negócio. Eu não preciso perguntar se ela está ali ou não. É verdade. Mas eu vou dizer assim, nossa, como você está bonita hoje. Que bom que você está aqui. Você não quer me ajudar a fazer esse negócio aqui comigo? Ou seja, não é só o fato dela estar aqui, eu sei que ela está aqui, mas eu vivo como se ela tivesse, sabe? Eu estou interagindo com ela o tempo inteiro. Eu não estou ignorando o fato dela morar comigo. E eu encerro com isso porque eu tenho consciência, igual a você está certíssimo. O Espírito Santo habita com a gente. Eu não preciso ficar perguntando se ele está ou se ele não está. Eu só tenho que falar assim, ô Espírito Santo, me ajuda aqui hoje, agora. Ó. Vou falar aqui, me dá uma oportunidade para falar com essa pessoa. Eu acho que a gente buscar uma relação mais próxima, sabendo que ele é o Deus que habita conosco, que habita em nós, em cada um de nós. Deus escolheu a gente para ser o templo do Espírito Santo, o templo dele. É esse cuidado para a gente não negligenciar, eu acho, é uma palavra, né? Negligenciar o fato dele estar aqui com a gente. Gente, a gente se encontra terça-feira de novo.